do que a gente tem aqui, que é a sala de observação, a sala do médico, o ambulatório. Somos alunos da Luiz Barreto. Meu nome é Amanda. Meu nome é Lívia. Estamos participando do projeto Geração Consciente e esse é o eixo 3. Bom, vamos fazer uma entrevista, tirando dúvidas, com o enfermeiro Ivo. Então, meu nome é Ivo, eu sou enfermeiro do ESF Barreto desde 2022. Sou formado desde 2014, pela Faculdade da Univates. Desde então eu trabalhei em vários setores de serviço de saúde, desde saúde pública, no município de Estrela, emergência durante 9 anos no município de Teutônia, e desde 2022 então eu venho trabalhando aqui na comunidade de Barreto, na unidade de saúde. Bom, a primeira pergunta que a gente recebeu é onde e como procurar ajuda? Ajuda no serviço de saúde. Os ESF ou as UBS, elas são porta de entrada do serviço de saúde. Tá? Então, em todos os casos, como eu já disse, porta de entrada é onde as pessoas procuram primeiro. Né? Então, a gente tem que tirar essa cultura de que sempre tiver alguma coisa, prevenção, procurar a unidade de saúde. Serviços de emergência são usados para emergências. Então, evitar em último caso é sempre procurar a unidade de saúde. Então, onde deve procurar, primeiramente? Posto de saúde do bairro, primeiramente. E ali vai ser avaliado e, se necessário, é dado o próximo passo e encaminhado, como, por exemplo, o serviço de emergência, se for preciso. Mas, em primeiro lugar, sempre a unidade de saúde do bairro. Os contraceptivos e quais são as vantagens e desvantagens? Hoje, entre os métodos contraceptivos, a gente tem de primeira linha, para questão de gestação, seria o preservativo, tanto masculino quanto feminino. A gente tem o masculino, e também hoje tem disponível na unidade de saúde o feminino. Tá? O masculino ele é mais prático de ser utilizado, pela praticidade de ser colocado. O feminino ele tem a desvantagem que ele tem que ser colocado antes da relação, e ele tem uma dificuldade de ser colocado. E as mulheres se queixam da questão do fato de ser um pouco mais complicado para ser usado. Entendeu? Então, às vezes, as mulheres optam, porque o parceiro não leva o preservativo, digamos que vai ser utilizado, e elas acabam tendo. Mas quem a única desvantagem dele, realmente, é a questão da utilização da dificuldade de ser colocado, mas aí protege tanto quanto o preservativo masculino. Tá? Isso seria a primeira linha que a gente tem hoje para a questão de gestação, de uso para DSTs também, tá? Seria os preservativos. Para a questão de gestação, a gente tem os anticoncepcionais, então são os viorais, temos os injetáveis, que eles podem ser de aplicação mensal ou trimestral. Tem o uso da tabelinha, também, que é usado de acordo com o período menstrual da mulher, tudo isso. Existe a questão do coito interrompido, que é o fato durante a relação, o homem não ejacular dentro da mulher, então, mas isso não é considerado um método contraceptivo, muito pelo contrário, porque não tem nada que garanta que não vai gestar. Então, o preservativo seria a primeira linha para a questão de gestação e DSTs. E o anticoncepcional, tanto injetável quanto via oral, ele é utilizado para a questão de não engravidar mesmo, mas ele não protege contra as DSTs, tem esse detalhe ali. Outra pergunta que teve é qual é o uso correto do lubrificante? Na verdade, nem é questão do uso, tu vai usar para a finalidade dele, mas a questão é qual utilizar. Então, a orientação sempre é usar lubrificantes à base de água. Eles são menos abrasivos, menos prejudiciais que utilizar outros tipos de lubrificante, como cremes aleatórios, vaselina, por exemplo, que acaba ressecando muito. Então, sempre se for utilizar algum tipo de lubrificante, sempre utilizar lubrificante à base de água. Qual é a diferença entre HPV e HBV? HBV é o vírus da hepatite B, provavelmente dito. Tá? Ele é um vírus que ataca o fígado e provoca uma inflamação. E esse vírus ele é transmitido via sexual, através de secreção. Então, havendo a contaminação, ao prolongamento do tempo, vai gerar essa hepatite, que hoje em dia tem tratamento, então depois de diagnosticado, é encaminhado para o serviço especializado, e aí segue o tratamento.
O HPV, ele é o vírus, é o papilomavírus humano, tá? Ele é um vírus que ele provoca lesões no tecido, principalmente tecido mucoso. No caso das mulheres, né, ele é o principal, mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero são ocasionados pelo vírus do HPV. Tá? Então, não são todos os vírus de HPV, existem vários sorotipos desse vírus, tá? E eles são numerados. Os que provocam normalmente o câncer de colo de útero, normalmente é o 16, 17 e 18, tá? Eles são mais agressivos no colo, né? Vão agredindo com o tempo, modificando aquela célula e provocando câncer de colo de útero. E ele é um vírus transmitido via sexualmente também. Pessoas com doenças crônicas como diabetes, insuficiência renal, HIV, elas devem se vacinar. E além da vacinação, quais outras medidas podem ajudar a prevenir a transmissão de HPV e HBV? Sim, as pessoas com doenças crônicas, principalmente essas pessoas com doenças crônicas, devem se vacinar, né? Todas as vacinas do calendário de vacinação são específicas ali. Os pacientes com HPV também, principalmente, têm que ser vacinados. E para prevenção, né, como falei antes, de primeira linha, tanto para qualquer doença transmissível sexualmente, é o uso de preservativos. Por que a vacinação contra o HPV é realizada entre os 9 e 14 anos? Porque normalmente é nesse período onde ainda esses adolescentes não tiveram a primeira relação sexual. Então eles não tiveram contato com esse vírus. Então se faz a vacina já para prevenir que quando tiver contato com o vírus já está vacinado. Por isso que se pega esse período dos 9 aos 14 anos, onde ainda a maioria dos adolescentes não tiveram relação sexual ou mesmo tiveram tido contato com o vírus HPV. E por que é tão importante o teste rápido, mesmo a pessoa não tendo nenhum sintoma? O teste rápido ele serve como rastreio. Ele é um método usado de rastreio. Assim como a mamografia, muitas vezes é feita nas pacientes sem ela ter nenhum nódulo, nenhuma alteração, mas é feito como forma de rastreio. Tá? O teste rápido também é feito então, de pegar aleatoriamente. Muitas vezes a gente pega pacientes aleatórios. Tipo, não é porque... se eu for pegar as pessoas realmente que vêm aqui para fazer teste rapidamente específico, eu vim porque eu quero fazer o teste rápido HPV. Tipo, a cada 10 que eu faço, acho que um vem especificamente. Normalmente os outros são pegados assim de oportunidade. Vocês estão aqui, por exemplo, agora, eu poderia fazer o teste rápido sem... Né, eu vou fazer, não, estou aqui, vou fazer. Mas se eu esperar por vocês virem aqui fazer, isso dificilmente acontece. Então é uma forma de rastreio. Então não precisa ter nenhum sintoma, muitos vêm porque tem ou tiver alguma relação desprotegida, estão desconfiados também, alguma coisa e acabam vindo fazendo. Mas a maioria eles vêm por acaso, assim. Vamos fazer os testes. E às vezes acaba acontecendo de pegar um positivo no meio, seja de HIV, seja de hepatite B, seja de hepatite C, seja de sífilis, que são esses 4 testes que são disponibilizados na rede pública hoje de testes rápidos para doença transmissível, né? O HIV, a sífilis, hepatite B e hepatite C. Então eles servem como teste de rastreio, né? Não precisa ter um sintoma para ser feito, não é justificativo. Vai fazendo. Quais são os sintomas mais comuns das ISTs? Das ISTs? São várias, né, STs ali, de sintomas específicos, por exemplo, a sífilis numa fase, por exemplo, o HIV pode gerar emagrecimento, né, o paciente a longo prazo, isso não, nenhuma dessas doenças de uma semana para outra, elas vão gerar alguma coisa que vai fazer desconfiar. Por exemplo, o HIV a longo prazo ele pode gerar lesões de pele, emagrecimento, né. Ele como baixa, ele ataca o sistema imunológico, então tu vai estar mais suscetíveis a doenças comuns como resfriado, pneumonias, tuberculose, doenças que não são comuns pacientes terem como pacientes rígidos, normais, né, sem nenhum tipo de doença, terem seguidamente. Então tu acaba desconfiando desse paciente que começa a ter infecções meio recorrentes, emagrecimento, tá, sabe, queixas assim que não condiz com a idade dele ou com o que ele está tendo. A sífilis, ela é uma doença também tardia, muitas vezes demora, para se contaminar a sífilis hoje, pode demorar até 30 anos para ele te apresentar o sintoma, por exemplo, tá? Que são a sífilis numa fase secundária, terciária, ela apresenta lesões de palma de mão, e numa fase mais avançada que a gente chama de neurosífilis, também ela ataca o sistema neurológico, e é já uma fase mais agravada da doença. Na gestante, a gente faz um rastreamento de sífilis para a prevenção do feto mesmo, porque a sífilis no feto pode provocar malformação e até cegueira em alguns casos. Então a gente diagnosticou, já trata logo essa gestante para que não venha gerar nenhuma complicação para o bebê.
né? As hepatites, como o nome diz, né, o fígado, então ela vai gerar essas alterações de fígado. O paciente vai ficar mais apático, pode ficar numa fase mais avançada, uma cor mais amarelada, né, nas escleras do olho, a própria pele. Então a gente acaba desconfiando disso também. Então, assim, são vários fatores que tem que ser avaliado, né, do paciente, de queixas, de estado geral, para poder se desconfiar de uma doença sexualmente transmissível e aí sim se fazer os testes e iniciar o tratamento. Bom, essas foram as perguntas e dúvidas que trouxemos para o enfermeiro Ivo para nos responder. Agradecemos a participação dele e por nos ter recebido tão bem.